Dia da Libertação da América, o que ficou conhecido como tarifaço, foi tido por Trump como um dia muito lindo. Claro, há um objetivo por trás de tudo isso e vários países passarão a ter agora novas tarifas ao exportar produtos para os Estados Unidos. A China provavelmente enfrentará mais ainda o fantasma da deflação. O mundo terá que se reorganizar, os principais países e muitas das principais empresas. E o Brasil tem uma oportunidade na mão em meio a tudo isso. Ao menos é o que a grande maioria tem falado. Será isso mesmo? Vamos então entender como têm sido as reações do mercado e quais são essas oportunidades que muitos estão enxergando. Vamos adiante. Mas antes, eu vou pedir 1 minuto da sua atenção. Para quem me acompanha sabe que nesse canal nós apoiamos e enaltecemos as empresas que partilham dos mesmos valores que nós. Empresas que têm coragem de se posicionar e dar as caras para o mercado. Vamos falar então rapidamente do Rio de Janeiro? Você sabe o que tem acontecido na cidade maravilhosa? Rio de Janeiro sangra. E é muito louco pensar que uma cidade com tanta beleza, cultura e vida tenha se tornado refém do medo, da violência e do crime organizado. Mas o que eu quero contar para vocês é que a Brasil Paralelo decidiu juntar tudo isso num documentário forte, direto e que escancara a realidade e a criminalidade no Rio de Janeiro. Nesse documentário, especialistas, moradores e autoridades revelam uma realidade que poucos ousam mostrar. E o documentário é Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas. Estreia no dia 15 de abril, às 8 horas da noite, exclusivo na Brasil Paralelo, totalmente de graça. Para assistir, é só se cadastrar no link da descrição e o QR Code está aqui na tela também. Gente, esse doc não é sobre o Rio de Janeiro. Ele é um baita alerta para o Brasil inteiro. Como uma cidade chega nesse ponto? Quem está no controle de verdade? E o mais importante, até onde isso pode se espalhar? Moradores, especialistas, autoridades, todo mundo que vive isso na pele está lá, contando que pouca gente tem coragem de mostrar. Então se cadastra e não perca essa oportunidade. Dia 15 de abril, às 8 horas. É de graça, mas a verdade que você vai ver pode custar caro para o Brasil. No anúncio de ontem foram divulgadas lista de 25 países com tarifas para os Estados Unidos. Países que exportam para os Estados Unidos, seus produtos passarão a ter novas tarifas. Basicamente, 25% para todos os carros produzidos no exterior. Todos os carros. Isso, como veremos, não afeta diretamente ao Brasil. Também foi divulgado que no dia 5 de abril as tarifas recíprocas com os países que já têm imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos, que eles impuseram as tarifas recíprocas, que já olharemos aqui em números, elas passarão a valer a partir do dia 5 de abril. As tarifas individualizadas por país entrarão em vigor no dia 9 de abril. A China, para produtos que antes até $800 eram isentos de tarifa de importação, agora pagarão. E esse pagamento passará a valer a partir do dia 2 de maio. E os Estados Unidos, o Trump, no seu discurso, fez algo bastante duro, falando que se você não quiser pagar tarifas, produza nos Estados Unidos ou acabe com as suas tarifas. Ou seja, vamos falar aqui basicamente que o que está em curso é uma mudança do Trump, o que ficou até conhecido como o Acordo de Mar-a-Lago, em referência ao nome de sua residência lá na Flórida, que ele quer estabelecer um novo padrão, podemos até dizer monetário, comercial, geopolítico no mundo como um todo, onde o dólar não seria extremamente valorizado para incentivar as exportações dos Estados Unidos e eles deixarem de ter ou diminuir o seu déficit estrutural em conta corrente. A relação que os Estados Unidos mantêm com os outros países, e ela é estruturalmente deficitária. No momento em que você importa muito mais do que você exporta, seja bens e produtos, serviços, renda, no geral, essas transações em conta corrente, quando elas são negativas, significa que alguém está te financiando. Como os Estados Unidos detêm o monopólio da moeda com maior demanda no mundo, ele tem todo o incentivo, porque tem demanda para a moeda, de se endividar. E justamente aqui que os Estados Unidos se encontram, querendo diminuir o seu endividamento
querendo reindustrializar a economia americana, que desde os anos 80 os empregos industriais nos Estados Unidos vêm caindo drasticamente e muito do que o país consome internamente de produtos industrializados vem do exterior, promovendo esse déficit em conta corrente que os Estados Unidos querem diminuir esse déficit, diminuir o seu endividamento e trazer uma reindustrialização para o país. E justamente por isso Trump falou: quem não quiser pagar tarifas, que produza nos Estados Unidos. Se querem isenção, retirem as suas próprias tarifas. Filosoficamente, quem me acompanha sabe que eu, adepto da Escola Austríaca de Economia, sou a favor de um livre comércio. É claro que as tarifas impõem restrições e dificuldades ao comércio, e eu sou amplamente a favor de ideias. Se você é eficiente e produz bem, você pode vender em qualquer lugar, que força inclusive os produtores daquele local a serem melhores, a serem mais competitivos, e quem ganha com isso é naturalmente os consumidores. Mas aqui não significa que eu estou de acordo, mas eu compreendo o que o Trump vem falando nessa busca pela reindustrialização dos Estados Unidos e diminuição desse déficit estrutural em conta corrente, como mencionado, e que ele passe a ter uma relação, como ele quer, mais superavitária com os outros países, muitas vezes diminuindo o montante ou a dependência da importação desses países, e que eles possam ser mais competitivos exportando. E para ser mais competitivos, basta olhar preços. Para isso, o dólar deve ser mais desvalorizado. Quanto mais desvalorizada a moeda, mais incentivo você tem para exportar. Os seus produtos chegam mais baratos na outra ponta. Pois bem, sendo mais específico aqui, China e Taiwan são países que foram muito afetados. Todas as fabricantes de chip têm exposição significativa às cadeias de suprimento dos países asiáticos. Vamos olhar então aqui as principais listas divulgadas. Quando olhamos a coluna em azul, são as tarifas que os países cobram aos Estados Unidos ao importar produtos americanos. Na lista amarela é o quanto os Estados Unidos colocarão de tarifas para esses países, o que ficou chamado como tarifa recíproca, e foram abaixo das tarifas impostas por esses países. Repito, não apoio filosoficamente as tarifas, acho que elas são deletérias para o comércio, mas entendo a busca da reindustrialização dos Estados Unidos por parte do Trump. A China, segundo os dados oficiais divulgados pelos Estados Unidos, tarifam, na média, os produtos americanos em 67% e agora eles imporão 34% aos produtos chineses. A União Europeia 20%, Vietnã 46%, Taiwan 32%, Japão 24%, Índia 26%, Coreia do Sul 25%, Tailândia 36%, Suíça 31%, Indonésia 32%, Malásia 24%, Camboja, Reino Unido 10%, como Brasil 10%, África do Sul 30% e assim sucessivamente para vários outros países. Deixo na tela aqui depois para quem quiser ver mais detalhes. Mas voltando aos pontos relevantes, o que nós temos é que os Estados Unidos imporão, ao menos disse Trump, um fortíssimo cortes de impostos. E ao cortar impostos, ele diminui a arrecadação. Se ele quer diminuir o seu déficit, o seu gasto público, ele precisa cortar gastos e também, obviamente, encontrar formas de financiar essa queda da arrecadação. E é o que ele fala que fará com as tarifas. O dinheiro das tarifas será para tapar o buraco da queda da arrecadação proveniente do fortíssimo corte de impostos que os Estados Unidos vem promovendo, ou que o Trump vem falando desde a época da campanha. E também ele veio a público com os seus vários discursos e narrativas de números, que os Estados Unidos terão agora 6 trilhões em investimentos, que várias empresas como OpenAI, Oracle já vem anunciando 500 bilhões de dólares em investimentos, já mostrando que muitas empresas dão como certo voltar a produzir nos Estados Unidos. Vamos lembrar que chips, por exemplo, que são amplamente produzidos em Taiwan, foi fortemente colocado por Trump, que
que o país hoje tem uma total dependência da importação desses chips e antes eles basicamente eram 100% fornecedores de chips no mundo. Ou seja, o que nós vemos é uma imposição de tarifas a esses países que serão mais afetados e que os Estados Unidos quer naturalmente trazer as fábricas de volta para o território americano, gerando empregos lá, gerando impostos lá e gerando renda por lá. Repito, eu sou a favor da abertura por completo de mercado que favoreça a competitividade, a competição e a concorrência. Mas aqui não estamos falando de opinião, e sim o fato que ocorreu. Em meio a tudo isso, as bolsas, obviamente, após os anúncios, tiveram um forte tombo. As bolsas dos Estados Unidos caindo mais de 3%. O Japão abriu em 5% de queda. Agora que eu estou gravando, 15 para 7 da manhã dessa quinta-feira, a bolsa japonesa apresenta uma queda de quase 3,5%. Mas não só as bolsas, as commodities, o petróleo caindo quase 4%, gás natural, gasolina, e inclusive o ouro, que chegou a subir, também virou para o negativo agora. Ao olharmos o Bitcoin, ele está subindo 1,5%, repito, 15 para 7 da manhã agora, e o DXY, que é o dólar, frente a uma cesta de 6 principais moedas no mundo, perdendo força. Porque, basicamente, a crença de que as tarifas levarão a uma desaceleração econômica abre margem para os Estados Unidos cortarem as taxas de juros, e taxa de juros mais baixa nos Estados Unidos tem uma demanda menor por dólar e, portanto, a moeda americana perde valor. Ao olharmos especificamente algumas ações, por exemplo, a Apple, que produz grande parte dos seus iPhones na China, caindo mais de 7%. A Tesla também caindo, Microsoft em leve alta que fechou, Amazon caindo quase 6%, Meta 0,3% e a Nvidia caindo quase 3,5%. É uma das grandes afetadas também em meio a esse tarifaço. Falando mais especificamente aqui do Brasil, os produtos com mais exposição à exportação aos Estados Unidos, obviamente, acabam sentindo mais. Porém, grande parte das análises vem que é uma janela de oportunidade em meio a todas as tarifas altíssimas que foram impostas a determinados países, que o Brasil pode suprir esse gap tendo uma janela de oportunidades. Vamos lembrar que o Brasil é rei em perder oportunidades. Agora, fazendo um parênteses com um meme que eu achei brilhante, eu recebi essa imagem em meio à tamanha burocracia brasileira que nós sequer sabemos quanto pagamos de impostos, para onde vai o dinheiro nesse emaranhado de irresponsabilidade do dinheiro público, recebi essa imagem que eu não poderia deixar de compartilhar. Trump me pediu para calcular qual tarifa o Brasil cobra dos Estados Unidos. Não consegui. Vou colocar que são 10% e foda-se. É basicamente isso. A gente vive nesse emaranhado de burocracias que a gente não sabe, mas de fato as tarifas impostas para os produtos brasileiros ao serem exportados para os Estados Unidos será de 10%. Em meio às tarifas que nós vimos de outros países, parece sim uma janela de oportunidade onde inclusive o Brasil pode ou firmar acordos com outros países que passarão a demandar produtos brasileiros que antes compravam dos Estados Unidos, ou até mesmo fornecer para o mercado interno, que pode favorecer o governo atual. Imagina uma oferta maior de produtos aqui que ficarão mais caros para serem exportados aos Estados Unidos, uma oferta maior pode acabar derrubando os preços aqui. Eu particularmente não acho que isso irá ocorrer, mas o mercado vê o EWZ, que é o índice brasileiro negociado na bolsa em Nova York, caindo agora, antes das 6 da manhã, que é a última atualização que teve, menos de 1%, portanto bem menos do que nós vimos nos movimentos nas bolsas ao redor do mundo. É sim, claro, mais brando do que a China. Como falamos, China será taxada em 34%, União Europeia em 20%, Japão em 24% e o Brasil aqui em 10%. Inclusive a Anfavea, Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, falaram que o Brasil não exporta carros para os Estados Unidos e, portanto, não serão afetados com as tarifas de 25% para todos os carros que não são produzidos por lá. Vamos lembrar que anteriormente, alguns dias atrás, o Trump já havia anunciado 25% de tarifas para aço e alumínio brasileiro. Vamos lembrar que o Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos em volume, o que afeta empresas como CSN e Usiminas, que caíram forte na bolsa ontem. Menos a Gerdau, que tem grande parte da sua receita já em dólar, já produzindo lá nos Estados Unidos. Mas esse 25% que havia sido anunciado anteriormente não
terão acréscimos dos 10% adicionais. E isso foi extremamente importante e relevante no comunicado. Muitos esperavam que os 25% já anunciados, mais as tarifas atuais que acabaram ficando em 10%, poderia levar em até 35% o custo para importar pelos americanos aço e alumínio brasileiro. Mas não, manterá em 25%, não terão as somatórias deles. Portanto, os exportadores brasileiros de todo e qualquer produto se deparam aqui com ou baixar preços para serem mais competitivos nos Estados Unidos, ou buscarem outros mercados que podem demandar os produtos brasileiros, ou, como falamos, ser mais competitivo. Buscar essa janela para melhorarem em qualidade, o que não é simples, acarreta em custos, mas para melhorarem, e obviamente quem acaba se beneficiando são os consumidores dessas indústrias. Mas a verdade é que tudo está ainda no ar. Precisamos de meses para entender todos os efeitos na prática, na economia. Ele pode afetar a inflação americana, uma vez que tarifas são inflacionárias, e isso fazer com que as tarifas não durem, que os Estados Unidos recuem, uma vez que a inflação é um grande termômetro de apoio de todo e qualquer governo. Eles podem também afetar negativamente o emprego por conta da eventual desaceleração econômica. E isso abre margem para os Estados Unidos cortarem taxas de juros, o que também abre margem para o Brasil cortar taxas de juros, se nós fizéssemos o mínimo da nossa lição de casa. Como não fazemos e vamos no caminho oposto, na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o Brasil provavelmente terá taxas de juros de 15% ao ano, deixando para trás, inclusive, o período da Dilma, que chegou em atuais 14,25%, que era o mesmo que tinha na catástrofe que foi a Dilma Rousseff. Portanto, o Brasil continua irresponsável e pode perder uma janela de oportunidade no mundo de queda de taxa de juros, uma vez que as contas públicas brasileiras não param de se deteriorar. Segundo principais especialistas da área, a Embraer é a principal empresa brasileira afetada, mas ela tem margem para retirar dos seus preços e, portanto, manter uma certa competitividade. A segunda empresa mais afetada, segundo especialistas do Santander, é a Tupi, a metalúrgica, e em terceiro, a WEG, empresa de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, que hoje está presente em vários países. Ou seja, em meio ao caos, há sim uma oportunidade que o Brasil pode aproveitar. A questão é, com a mentalidade atrasada, disfuncional que o Brasil tem, com uma irresponsabilidade brutal nos gastos públicos, a gente pode colocar a perder mais uma dessas oportunidades por problemas domésticos. Veremos, apenas o tempo nos dirá. Se o mercado continuar precificando que a probabilidade do Lula realmente não se reeleger é maior, quem sabe a gente consegue tirar proveito disso e aproveitar um pouco de oportunidade que, de novo, a gente adora perder. Espero que seja o caminho da mudança. Ela é necessária e vital para a melhoria da economia brasileira. Seguimos.